Salmo 46. Nós vamos lendo aqui, mantenha aberto, e nós vamos fazer a exposição da palavra do Senhor. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, o salmista, os filhos de Corá, que escreveram esse salmo, eles afirmam que Deus é refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Às vezes, amados, nos deparamos com situações que perguntamos: para onde eu irei? A quem eu vou, ou aonde eu vou me refugiar? Quem vai se importar? Quem se importa com a minha dor? Quem se importa com o meu sofrimento? Para onde eu irei? Mas nós temos um refúgio. As pessoas aí fora, e nós também, em outro tempo, buscávamos um refúgio em tantas coisas. Buscávamos em pessoas, buscávamos em festas, em bebida, em muitas outras coisas. Mas o nosso refúgio não são coisas, não são pessoas. O nosso refúgio é Deus. No dia da angústia, no dia da tribulação, você tem um lugar para ir. Você tem um lugar para se refugiar, que é na presença do nosso Deus. Ele é refúgio, Ele também é fortaleza. Antigamente, nas cidades, haviam lugares que eram fortalezas. Um lugar onde o rei, as pessoas importantes do reino, se escondiam quando aquelas cidades eram atacadas. Existiam cidades que eram uma própria fortaleza, como era Jericó. Uma cidade que era segura, um lugar seguro. Hoje em dia, eu estava vendo o evangelista Rubens da Cunha. Ele fez um vídeo com a família dele, porque havia uma sirene tocando, e aquela sirene estava dizendo que estava vindo ali uma tempestade e podia acontecer tornados naquela região. Então ele mostrou que na casa dele tem um local que, quando a sirene toca, tem que deixar tudo e entrarem nesse refúgio, e entrarem nessa fortaleza, nesse lugar onde há mantimento, nesse lugar onde é seguro, nesse lugar que, se a casa cair, aquele lugar não vai cair. Então é uma fortaleza. E nós temos uma fortaleza, que é o nosso Deus. Nós temos segurança em Deus. Ele é a nossa fortaleza. Você está seguro em Deus, porque nessa vida, nessa terra, não há segurança. Você pode colocar uma cerca elétrica, você pode colocar câmeras, você pode colocar cadeado, você pode colocar trancas, ferrolhos, você pode botar um Rottweiler, um Pitbull na sua casa, você pode contratar uma empresa de segurança, você pode fazer tudo, mas existem brechas onde o inimigo age. Você pode estar todo trancado em casa, mas pode vir alguém na internet e aliciar um filho seu. Você pode estar todo trancado, mas pode o governo inventar uma coisa que lhe rouba, sem nem colocar uma arma em você, e ali você é roubado. Por isso que nós temos que ir para Deus. Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio. Ele diz mais: socorro bem presente quando, queridos? Olhe para o texto: nas tribulações. Você sabia que o momento que mais desfrutamos de Deus não é na vitória? Ali parece que Deus está mais presente,
no livramento, na vitória, na bênção. Mas o momento que mais desfrutamos de Deus é no dia da tribulação, é no dia da adversidade, é no dia da angústia, é no dia que ninguém te compreende, Ele ainda te compreende. É no dia que ninguém quer estar com você, Ele diz: ainda que o teu pai e tua mãe te abandone, eu te acolherei. Ele diz: pode uma mulher se esquecer tanto do filho que mama, de forma que não se compadeça do fruto do seu ventre, mas ainda que essa mulher vier a se esquecer, eu, o Senhor, todavia não me esquecerei de ti. Uma mulher pode esquecer, é difícil. É difícil uma mulher esquecer do filho que mama. Mas o ser humano é tão ruim que mulheres chegam a esquecer. Mas o Senhor diz: olha, é tão difícil, mas mesmo que elas esqueçam, eu, o Senhor, todavia não vou me esquecer de ti. No momento da angústia é que você desfruta da presença do Deus eterno, do Deus que te ama, do Deus que te abraça, do Deus que está contigo. Nós temos uma promessa maravilhosa que o próprio Jesus nos fez. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco todos os dias, no dia alegre e no dia triste, Ele está contigo. No dia que você tem vitória, Ele está contigo. No dia que você está derrotado, Ele ainda está contigo. Ele é socorro bem presente na tribulação. Tem aquela historinha, aquela parábola do homem que morreu, foi para o céu, e Deus começou a mostrar a sua trajetória. E a trajetória daquele homem eram pegadas na areia da praia. E aquele homem sempre via dois pares de pegadas: o Senhor e o dele. As pegadas do Senhor e as pegadas dele. E ele sempre via dois. Só que em alguns momentos, e exatamente nos momentos mais difíceis da vida daquele homem, ele só viu um par de pegadas. Então ele disse: Senhor, por isso eu sofri tanto, Senhor, por isso eu passei por essa dificuldade, porque o Senhor me deixou, eu andei sozinho, veja lá, só tem um par de pegadas. E o Senhor disse: pelo contrário, meu filho, naquela hora eu te carregava nos braços. Deus, Ele é aquele que te carrega nos braços. Deus é aquele que está contigo no momento mais escuro da tua vida. Olha o que o salmista diz: Ele é a tua sombra à tua direita. Sombra é uma coisa que nós só vemos quando há luz. Mas já foi estudado e conhecido que a luz existe mesmo no local mais escuro da terra. Nós não vemos a luz, mas ela existe. E se existe luz, existe sombra. E Deus disse: eu sou a tua sombra à tua direita. Então mesmo que você não veja, o Senhor está ali agindo. Se apagarmos todas as luzes aqui, ninguém vai ver uma sombra, mas a sombra existe. Assim é Deus. Vai ver que você está passando por um momento que você não está vendo Deus, você não está sentindo Deus. Você pode até dizer: Deus me abandonou, Deus me deixou, eu estou só nessa guerra. Ainda que você não veja, que você não sinta, o Senhor está contigo. Ele está ao teu lado. Ele é socorro bem presente nas tribulações. Ele é o Deus que não te deixa, que não te desampara. Louvado seja o nome do nosso Deus. E o salmista diz no versículo 2: portanto, não temeremos. A tradução King James diz assim: portanto, nada temeremos. Nada temeremos. Se o Senhor é refúgio, se o Senhor é fortaleza, se o Senhor é socorro bem presente nas tribulações, então eu não vou temer a nada.
Eu não vou temer a ninguém. No Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Não temas, porque eu estou contigo. Isaías 41:10. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, e eu te sustento com a minha mão direita vitoriosa. É a mão de Deus que te sustenta, é a mão de Deus que te fortalece. Então não tenha medo. Jesus disse: olha, não tema o homem. O homem pode matar o corpo, mas tema antes aquele que pode matar o corpo e mandar a alma para o inferno. Não tema as circunstâncias, não tema as lutas, não temas aquilo que vai acontecer, que você pode enfrentar. Não temas, sabe por quê? Porque você não vai estar sozinho nessa luta e nessa adversidade. O Senhor estará contigo. Você pode estar no momento hoje de crise, de luta, de adversidade, mas saiba de uma coisa: você não está só. O Senhor, Ele está contigo. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, ainda que venham grandes lutas, grandes adversidades, grandes tempestades, não temas, porque o Senhor está contigo. A Bíblia fala que o Senhor Jesus entrou no barco com seus discípulos e Ele disse: olha, atravessemos para o outro lado do mar, mar da Galileia. E a Bíblia diz que no meio do mar levantou-se uma tempestade de vento, de forma que o barco era açoitado de um lado para o outro, e eles iam naufragar. E ali haviam homens especialistas em navegação, pelo menos 4 deles: Pedro, Tiago, João e André. Eram pessoas que eram especialistas em embarcação, mas todo o seu conhecimento, toda a sua experiência não foi suficiente. O barco ia naufragar. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Que interessante, amados. Enquanto os discípulos pensavam que ia morrer, Jesus dormindo no barco. Alguém já disse: aquele barco ali para os discípulos era a sua sepultura, era a sua morte. As ondas era o balanço da morte, mas as mesmas ondas ninavam o Senhor e Ele calmamente dormia. E a Bíblia diz que eles acordam o Senhor, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos, que vamos morrer? Jesus, acordando do seu sono, repreende o mar e o vento e a grande calmaria, a grande bonança. E eles dizem: quem é esse que até o vento e o mar Ele manda e obedecem? Esse é o nosso Deus. Portanto, meu amado, Deus tem controle sobre a tempestade que está sobre a tua vida. Deus é maior do que essa luta. Deus é maior do que o nosso problema. Deus é bem maior, irmãos. É porque daqui de baixo nós vemos as coisas grandes demais. Daqui de baixo eu olho para essa construção e eu vejo que ela é maior do que eu, maior do que os meus recursos. Agora, de vez em quando, Deus me coloca no colo e eu olho para essa construção e eu digo: Deus, o que é isso diante daquele que criou o céu, a terra, o mar, tudo que existe? Aquele que diz: a terra é minha e tudo que nela existe. Aquele que diz: meu é o ouro, minha é a prata. O que é essa luta diante do teu Deus, irmão? O que é esse problema que você tanto o exalta?
coloca no pedestal e o vê intransponível, o vê impossível de vencê-lo. Isso é impossível para você e para mim, mas tudo é possível para Deus, e tudo é possível para aquele que crê. Você crê que Deus pode? Você crê que Deus pode mudar a tua história? Você crê que Deus pode arrancar esse problema da tua vida? Você crê que Deus pode fazer, meu amado? Ele é poderoso, e a Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Não vivemos daquilo que vemos, vivemos da fé, meus amados. E o que é fé? Certeza daquilo que não se vê, convicção de fatos que se esperam. Eu não estou vendo, mas eu sei que existe. Eu ainda não estou na mão, mas eu estou esperando que a minha vitória vai chegar, que a minha hora vai chegar. Então creia, meu amado, Deus é maior e Ele é poderoso. Ele está acima dos teus problemas, das tuas lutas e adversidades. Quando o Senhor disse a Abraão com 99 anos de idade, Sara com 89 anos de idade, e o Senhor disse para Abraão: Abraão, daqui a um ano eu vou voltar aqui, vou visitar Sara, e ela dará à luz a um filho. Sara estava dentro da tenda, mas estava ouvindo a conversa. Aí Sara dá um riso, aquele riso irônico, aquele riso de quem ouviu algo surreal, algo que não tinha lógica. Ela ri, e quando ela aparece, o Senhor diz: Sara, por que tu riste? Ela diz: Senhor, eu não ri, ficou com vergonha. E o Senhor disse: é certo que você riu, eu ouvi. Aí ele pergunta a Sara: Sara, olha essa pergunta, vale para mim e para você hoje também, amém, queridos? Sara, há acaso alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Sara, existe alguma coisa que seja pelo menos difícil para Deus? Daqui a um ano vou te visitar, tu vai engravidar, vai dar à luz um filho. Um ano passou, e a velha de 90 anos de idade teve um filho do marido com 100 anos de idade. Porque para Deus não há impossíveis em suas promessas. Deus é poderoso. Nós temos que crer assim, irmãos. Nós temos que acreditar nesse Deus que faz. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Ele faz infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Como é que você tem pedido? Vai ser muito maior do que você pediu. Você crê, meu irmão? Como é que você tem pensado a tua vitória, o teu futuro, o teu amanhã? Eu quero dizer a você, vai ser muito além do que você está pensando aí, porque é Bíblia. Ele faz infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Ele é Deus, Ele é poderoso. Por isso, meu irmão, não tenha medo. Você pode estar no meio da tempestade, você pode estar no meio de uma guerra, querido. Não importa a guerra, não importa a tempestade. O que importa é que Ele está comigo. O que importa é que Ele é socorro, que Ele é fortaleza, que Ele é refúgio. O que importa é que Deus está comigo no meu barco. O barco não vai naufragar. Tempestades virão, porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Então vão vir lutas, intempéries, adversidades, mas uma coisa é certa: eu não vou sucumbir, porque o meu Deus está comigo e Ele vai me tirar por cima. Você crê assim, meu irmão? Se você crê, pelo amor de Deus, dá um glória aí. Versículo 4: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Ele fala nos versículos 2 e 3: ainda que a terra se transtorne
e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na fúria os montes se estremeçam, ainda que tudo isso aconteça, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Sabe o que é isso? Há um lugar em Deus para mim e para você, meu irmão. E esse lugar não é um lugar físico, esse lugar é um lugar espiritual. Sabe por que nós sofremos tanto? Porque nós enfrentamos a nossa luta no lugar físico. Vivenciamos apenas a experiência humana e física. Mas existe algo que é metafísico, existe algo que é espiritual. Existe uma dimensão onde você está em Deus, porque a Bíblia diz que nós estamos assentados, onde, igreja? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você não vive apenas da experiência humana, você é um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Mas você pode viver na experiência espiritual, assentado nos lugares celestiais. Aquele que está em Cristo, aquele que está buscando a Deus, aquele que está adorando ao Senhor, ainda que aqui esteja tudo contrário, tempestades, lutas, em Cristo você pode descansar, em Cristo você pode se alegrar, em Cristo você pode ter esperança na vitória, em Cristo você pode andar por sobre as águas, em Cristo você pode saber que a tua vitória vai chegar, em Cristo você pode ter fé e bom ânimo. Há um lugar, querido, em Deus, e quando você está nesse lugar em Deus, você vê as lutas tão pequenas. Escute só. Quando você está cheio do Espírito Santo, cheio do poder, cheio da glória, você não consegue nem se conter. Unção. Sabe o que é unção, né, irmão? Fogo do poder do Espírito Santo. Está cheio, transbordante. Você pensa em conta para pagar, irmão? Você pensa na tribulação que ficou em casa? Você pensa nas lutas? Você não pensa, irmão. É nesse lugar que nós temos que habitar. É esse lugar em Deus. Quando alguém está cheio do Espírito Santo, ele não lembra de problema, de luta, de adversidade, que no outro dia tem que enfrentar isso, aquilo, outro. Ele está em Deus, ele está no lugar espiritual, e nesse lugar espiritual você descansa, você relaxa, você crê, você tem bom ânimo, você não se preocupa com as coisas dessa vida. E quando você está nesse lugar, Deus cuida de você, Deus vai à frente, Deus te dá vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Há um lugar, queridos, e aqui no finalzinho do verso 5 diz assim: Deus a ajudará desde até manhã. Deus ajudará logo cedo de manhã. Sabe do que eu lembro aqui? Do Salmo 30, do verso 5, que diz que a sua ira dura um momento, o seu favor está uma vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode estar chorando hoje, irmão. Isso aqui é para você que está chorando hoje, essa palavra. Você pode estar mal hoje, enfrentando uma grande luta, passando por uma grande noite escura, densa. Mas, querido, o choro dura uma noite, então acaba. Todo deserto acaba, toda luta acaba, toda aflição tem um fim, meu irmão. Se você está em Cristo, em Deus, tenha essa esperança, meu irmão, que vai acabar a tempestade, a luta, o problema, o deserto, ele vai acabar e o dia vai amanhecer. Porque o choro dura uma noite,
mas a alegria virá pela manhã. Você crê assim, meu amado? A Bíblia diz lá em Cantares, aparece as flores na terra. O tempo de cantar chegou. Vai chegar o tempo de cantar. Você pode estar enfrentando aí uma luta grande, um problema grande, meu irmão, mas tenha esperança. Vai passar, vai passar. Eu digo a você, querido, é movido e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Essa luta vai passar, essa noite vai passar, a tristeza vai passar, ficarão só as lembranças e as experiências. Sabe por quê? Porque o choro dura a noite inteira, mas a alegria virá pela manhã na tua vida. Deus ajudará logo cedo de manhã. Eu já vi alguém dizendo que quando o dia começa, quando o novo dia começa, ninguém percebe. Que horas começa o novo dia? 12:01 ou 12:01. Já é outro dia, mas está escuro ainda. Vai ver que teu dia já mudou. Já é um novo dia, mas você ainda não percebeu. Olha o que o Senhor diz lá em Isaías: vede que eu faço coisas novas que estão saindo à luz. Não percebesse ainda? Eu coloco rios no ermo, fontes no deserto. Tem pessoas aqui que não perceberam ainda, mas eu quero dizer a você, querido, o dia já mudou. Já é um novo dia. Você ainda não viu o negócio clarear, mas Deus já mudou. Já passou a tua prova, já passou a tua luta. São os últimos passos no deserto, são os últimos momentos nesse escuro, porque o dia vai raiar, vai clarear, vai iluminar, e com ele virá a tua vitória, com ele virá a tua bênção, com ele virá a tua alegria. Se você crê, meu amado, e Deus está falando contigo, por favor, dê um glória a Deus aí. Aleluia. Verso 6: bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se derrete, se dissolve. Só basta uma palavra do Senhor, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que crer no poder da palavra de Deus. Nações podem estar bramando, as nações podem estar com ira, pode haver uma ira maligna contra a tua vida. Eu quero dizer a você, querido, os reinos podem estar abalados, mas ele só faz levantar a voz e a terra se derrete. Há poder na voz do Senhor, há poder na palavra do Senhor. A sua palavra despedaça as penhas do monte. A sua palavra é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Divide alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos do coração. Nós temos que ter a fé daquele centurião. Os judeus foram até Jesus, disseram: Jesus, vem curar o servo do centurião que está acamado, porque ele merece. Ele é amigo dos judeus, ele mesmo nos edificou a sinagoga. Vem. Jesus foi. Quando lá na casa, o centurião era um soldado que tinha autoridade sobre 100 homens. Ele comandava uma tropa de 100 homens. E quando ele soube que Jesus estava vindo, ele manda um recado. E ele diz: Senhor, não vê na minha casa, não entre, porque eu sou um homem sujeito à autoridade. Eu digo a um faz, ele faz. Um faz isso e faz isso, vai ali, ele vai. Senhor, não sou digno que entre na minha casa, nem me achei digno de vir ter contigo, mas manda uma palavra e o meu servo ficará curado.
Naquela hora Jesus diz: nem em Israel eu vi uma fé igual a desse homem. Que fé é essa? É a fé na palavra. É a fé no Deus Bara, que chama a existência o que não existe como se já existisse. Vê só a fé de Abraão. A fé de Abraão é tremenda. A Bíblia diz que Abraão, ele acreditou no Deus que ressuscita mortos e que chama a existência o que não existe como se já fosse. É o poder da palavra. E Deus já liberou uma palavra de vitória sobre a tua vida, meu irmão. Deus já liberou. E quando Ele fala, a terra se dissolve. Quando Ele fala, o mar vermelho se abre. Quando Ele fala, a estéril dá luz a filhos. Quando Ele fala, numa noite, o sol e a lua se detêm. Quando Ele fala, o machado tem que flutuar. Quando Ele fala, o cego enxerga, o aleijado anda, o morto ressuscita. Há poder na voz do nosso Deus. E Ele diz: o Senhor dos Exércitos, versículo 7, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Interessante que Ele repete isso. Aí Ele diz no versículo 8: vinde, contemplai as obras do Senhor, que as assolações efetuou na terra. Venha ver o que Deus já fez. Venha contemplar o que Deus já fez. E aqui eles podiam estar se reportando ao que Deus fez no passado. Como Deus julgou o Egito, mandando 10 pragas. Como Deus abriu o mar vermelho para o povo passar. Como Deus destruiu as nações da terra de Canaã para colocar Israel, seu povo, lá. Venham ver as obras que Ele faz. Vinde e contemplai as assolações que Ele efetua na terra. Versículo 9: Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Fim, termo é fim. Ele é que põe um fim nas guerras. Ele é o Senhor dos exércitos. Amém? Não é assim que os anjos adoram? Não é assim que é dito aqui? O Senhor dos exércitos. Ele manda nos exércitos dos céus. Ele manda nos exércitos aqui da terra. Ele é o general de guerra. Ele é varão de guerra. Ele nunca perdeu uma peleja. Ele nunca perdeu uma batalha. Ele é soberano. E Ele põe fim, meu irmão. Eu repito, a luta tem um fim. A prova tem um fim. A adversidade tem um fim. O que foi que Jó disse? Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele põe fim às guerras até os confins do mundo. Ele quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. É Deus que peleja por nós, irmãos. Quantas vezes na Bíblia nós vamos ver isso? Quantas vezes? A Bíblia fala que quando o povo saiu do Egito, Moisés na frente, o povo pensando que ia morrer, e eles chegaram num lugar que foi um beco sem saída, irmãos. Na frente o mar vermelho, aos lados montanhas, atrás Faraó com o maior exército de guerra que existia, para lutar contra simples pastores com cajado na mão. Quando o povo vê aquilo, Moisés, vamos morrer. Aí Moisés diz: calem a boca, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor vos dará. Porque os egípcios que hoje vocês veem, nunca mais os tornarão a ver. Porque o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. O mar vermelho se abriu, o povo passou a pé enxuto. Quando o Faraó com seu exército entrou no meio do mar, Deus fechou o mar e eles morreram. E no outro dia eles viram os corpos dos egípcios na praia do mar. Porque Deus ainda peleja por nós, irmãos. Aí se formos passear pela Bíblia, tem muita coisa, irmãos. Os 4 leprosos
E quando foram até o arraial dos assírios, chegaram lá, não havia mais nada. Eles ouviram um barulho de um grande exército e fugiram apavorados. Quando Davi estava lutando contra os inimigos, a Bíblia diz que eles ouviram por cima um exército marchando, e os inimigos fugiram, correram. A Bíblia diz que no dia lá em que Samuel levantou a pedra e disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eles foram pelejar contra os filisteus, e houve um estampido, um barulho no céu tão alto que os filisteus ficaram aterrados, e ali eles venceram. Se formos para Crônicas capítulo 20, a Bíblia diz que Josafá teve medo de 3 exércitos que vinham contra ele, e o Senhor, usando Jaziel, disse: não temais, a peleja não é vossa, mas de Deus. Parai e vede o livramento que o Senhor vos dará. E os 3 exércitos começaram a lutar um contra os outros, e quando o povo do Judá chegou lá, estavam todos mortos. Deus peleja. Eu quero dizer a você, com toda essa história bíblica aqui, que o Senhor está pelejando por você, que o Senhor está guerreando por você. Você não entregou a Ele? Você não colocou diante dele? Você disse: Deus, eu não tenho força, eu não tenho condições, essa guerra é maior do que eu, esse inimigo é mais poderoso do que eu coloco diante do Senhor. Toda vez que você entrega a Ele, você ouvirá a sua voz dizendo: meu filho, minha filha, a peleja agora é minha. E Deus nunca perdeu uma batalha. Você pode dar um glória a Deus por isso? Versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Interessante é que até o versículo 9 é na segunda pessoa. Ele é, Deus é refúgio, fortaleza. Ele põe fim nas guerras, Ele faz isso, Ele quebra arco, Ele despedaça lança. Aí no versículo 10 parece que Deus toma o autor do salmo, e agora não é mais Ele, agora é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E Deus fala comigo, com você hoje: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe o que? Tem uma tradução que diz assim: parem de lutar e saiba que eu sou Deus. Esse pare de lutar, sabe o que é? É Deus dizendo: não é na tua força, não é no teu poder, não é no teu intelecto, não é na tua experiência, não é no teu conhecimento. Eu, quando era viciado, eu não queria ser viciado, irmãos. Quando eu acordava de manhã, na segunda-feira de manhã, depois de ter passado o final de semana inteiro usando droga, bebendo, sem dormir várias noites, chegava com uma ressaca e dizia: nunca mais eu vou fumar, beber, usar droga. Pegava metade de uma meia carteira de cigarro de um bolso, jogava fora, com raiva daquilo. Dizia: vou mudar a partir de agora. Quando acordava de manhã, mãe ia trabalhar, deixava o dinheiro do pão, metade pão, metade cigarro. Sabe o que era isso, irmão? Eu estava tentando na minha força, eu estava tentando no meu poder, pensando que eu ia conseguir, mas sozinho eu não consegui. Mas quando eu reconheci que sozinho eu não conseguia, que eu parei de lutar, que eu entreguei a Deus, Deus veio e libertou, Deus veio e restaurou. E assim muitas outras coisas na minha vida aconteceram assim, amados. E tem acontecido assim, porque não é na nossa força, é na força do Senhor. O cavaleiro prepara o cavalo para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, então em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será acordar de madrugada, comer pão com dores, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Enquanto você descansa em Deus, Ele trabalha por você.
Porque tem coisa, irmão, que você não vai conseguir. Não é por força, não é por violência, é pelo meu espírito. Tem coisa que só Deus pode fazer, e só Ele fará. Sabe por quê? Porque a glória será dEle, o louvor será dEle. Você não vai dizer, fui eu que fiz, fui eu, não. Você vai dizer, foi Deus, glória a Deus, louvor a Deus, honra a Deus. Quando alguém perguntar como foi que aconteceu, você vai dizer, foi Deus na minha vida. Porque sozinho eu não conseguia. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos ficar de pé, amados. Como é bom servir a esse Deus. A esse Deus tão grande, tão fiel, tão maravilhoso, que cuida tão bem de mim e de você. Você pode descansar nessa noite? Amém? Você pode entregar a Deus essa causa? Vou fazer uma oração aqui para encerrarmos. E nessa oração você vai parar de lutar. Aquietai-vos. Você já lutou muito pelo teu casamento, já lutou muito por essa vitória, por essa bênção, mas parece que não anda, não muda. Entregue a Deus e diga a Deus, olha, sozinho eu não posso. Porque a Bíblia diz, sem mim, Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nada podemos fazer. Sozinho não, é Ele que faz. Feche teus olhos. Pai querido e amado, nós queremos te louvar e te bendizer nessa noite, porque nós podemos afirmar que o Senhor é refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que as águas tumultuem, espumejem, e os montes se abalem na sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Vem para esse lugar, querido, lugar em Cristo, assentado nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Você é autoridade espiritual. Você é autoridade espiritual na tua casa, autoridade espiritual no teu trabalho. Nós somos, como igreja, a autoridade espiritual nesta cidade, porque estamos assentados em Cristo nos lugares celestiais. E de lá, do mundo espiritual, eu posso entender quão pequeno é o meu problema e minha luta, quão pequena é essa tempestade diante do grande eu sou, do Deus eterno e vivo a quem eu sirvo. Louvado seja o nome do Senhor. E calabassuri candaramanai. O Espírito Santo está abraçando almas nessa noite. Andarabasteri narabaharabacharabacai. Receba abraço na tua alma aí onde você está, querido. Você que está cansado, abatido, sobrecarregado, você que já lutou tanto, mas não conseguiu vencer, receba abraço na tua alma. Ah, querido, toda frustração vai indo embora, porque a esperança que se adia adoece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Você pode estar com o coração abatido, triste, doente, mas o Senhor te abraça hoje, dizendo que vai cumprir na tua vida coisas maiores, coisas grandes, porque Ele te diz, eu sou Deus do infinitamente mais. Aleluia. Receba esse abraço, receba esse renovo. Parem de lutar, aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Coloca tudo diante do Senhor agora. A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo seja conhecidas as vossas petições pela oração, pela súplica e pela ação de graça. Então coloca diante do Senhor toda essa peleja, toda essa guerra, porque a nossa guerra é diferente, querido. A nossa guerra, quem guerreia é Deus por nós, Ele que vai à nossa frente. O Senhor disse a Ciro, eu irei adiante de ti e endireitarei caminhos tortuosos, quebrarei trancas de ferro, despedaçarei portas de bronze, para te dar riquezas encobertas e ocultas. Ele é Deus. Descanse,
porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Levante a mão para o céu. A outra coloque no coração, repita comigo: o Senhor dos Exércitos, não, mais forte, com fé, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aplauda o nome daquele que vive, daquele que é digno, daquele que é poderoso, daquele que é fiel. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Deus abençoe. Seja consolado, renovado. Abraça seu irmão. Vá na paz, vá na bênção. Quinta-feira tem culto, domingo tem culto. Quem quiser orar ou falar conosco, estamos aqui. Deus